Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse dia 26 de julho, dia de São Joaquim e Santana, avós do menino Jesus. Joaquim e Ana são venerados como pais da Virgem Maria e avós de Jesus. As promessas de Deus se cumprem graças à fé e à dedicação de pessoas simples que vivem com amor. Hoje saúdo todos os avós e desejo que os avós possam ser presença da sabedoria nas nossas casas. Papa Francisco fala muito dos avós como essa presença da sabedoria na nossa vida, nas nossas casas. Que o diálogo das gerações sempre nos enriqueça e que a presença dessas pessoas mais sábias sempre nos ajudem também a viver com sabedoria e a construir um mundo melhor. Temos diante de nós um texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, dos versículos 16 a 17. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Amados e amadas de Deus, o Evangelho é um texto pequeno, porém denso. Jesus está se dirigindo aos discípulos. Jesus disse aos seus discípulos. Ele está falando para os de casa. Ele está falando para aqueles que acolheram o reino. E o que Jesus está dizendo? Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Jesus proclama aqui os apóstolos felizes. Mas felizes por quê? Porque eles têm olhos e seus olhos veem. Eles têm ouvidos e seus ouvidos ouvem. Amados e amadas de Deus, Jesus tinha diante de si fariseus, Jesus tinha diante de si doutores da lei, Jesus tinha tanta gente que não estava disposta a ver o projeto de Deus, a ver a obra de Deus, a acolher o novo de Deus que se dava nele, que se dava em Jesus de Nazaré. Enquanto os apóstolos acolhem este novo de Deus, eles se tornaram discípulos de Jesus Cristo, e se tornando discípulos de Jesus Cristo, acolheram o novo de Deus, acolheram a presença do próprio Deus que está no meio dos homens. Por isso seus olhos veem, seus ouvidos ouvem. Continua o texto do Evangelho. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. O que estes profetas e justos desejaram ver, desejaram ouvir? Desejaram ver a salvação de Deus. Desejaram ouvir o Salvador. Amados e amadas de Deus, todo o Antigo Testamento viveu da esperança, viveu da expectativa. A geração de Jesus foi a geração que viu, a geração que ouviu, viu a presença do Salvador no meio dos homens. Relembremos a oração de Simeão no templo, quando Jesus é ainda criança. Jesus, meus olhos viram a tua salvação. Agora podeis deixar teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Amados e amadas de Deus, o grande convite do Evangelho para nós também entrarmos nesta bem-aventurança da felicidade. Felizes, felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. A salvação de Deus hoje nos é dada. A salvação de Deus continua a ser apresentada para nós hoje, através da palavra, através dos sacramentos, através da proposta para seguirmos Jesus e acolhermos o reino de Deus. Amados e amadas de Deus, nós também somos convidados a sermos felizes hoje. Celebremos com alegria São Joaquim e Santana. Eles tiveram a graça de serem os avós de Jesus. Tiveram um papel único na história da salvação, serem avós de Jesus. Que também nós, hoje, como Joaquim e Santana foram felizes, estavam abertos ao projeto de Deus, que também nós, hoje, possamos viver abertos ao projeto de Deus, ver, ouvir o Salvador. Deixo aqui a minha bênção para a nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.
Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.